Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 34 minutos. Hoje é terça-feira, dia 23 de junho. Veja agora os destaques de hoje. Você já ouviu falar em legítima defesa imaginária? Essa é a conclusão do inquérito que investiga a morte de um engenheiro negro por engano. A família não se conforma. Um flagrante da criminalidade. Criança fica no meio de assalto numa ótica no sul do estado. Já os detalhes. Em Porto Alegre, polícia investiga se 2 assassinatos a facadas têm relação. Os casos são tratados como latrocínio, ou seja, roubo com morte. E atenção para as mudanças nas bandeiras. Decreto estadual ameniza algumas regras, mas municípios endurecem as normas. Saiba o que vai mudar na capital e região metropolitana e também no Vale dos Sinos. O SBT Rio Grande é sua companhia na hora do almoço que vai até 1 da tarde e já está no ar. Atenção, bandeira vermelha na capital. A prefeitura ampliou as medidas mais restritivas. Interrupções de várias atividades começam a valer a partir de amanhã. O novo decreto foi publicado nesta madrugada. Quem tem os detalhes é a colega Luciane Coleman, que está em home office e vai atualizar para a gente, né, Lu? Porque nós tivemos uma mudança anunciada no final de semana pela Prefeitura de Porto Alegre e tivemos uma atualização que vale já a partir, então, de amanhã, quarta-feira. Lu, bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Pois é, né? Que confusão, né, André, que acabou gerando entre comerciantes, empresários, que a gente teve esse decreto do fim de semana, depois a gente teve a transmissão do governo do estado com a presença do prefeito Nelson Marquesa Júnior. E olha, todas aquelas divergências que foram apontadas ontem, que poderia haver entre a prefeitura e o governo do estado, foram basicamente sanadas. Ou seja, o governo do estado acabou ajustando algumas regras e flexibilizando. Exato, deram um jeitinho. E o prefeito aqui de Porto Alegre também ajustou algumas regras, endurecendo um pouco mais. Então, vamos deixar bem claro, né, André, para os nossos telespectadores, o que está valendo. Então, aqui em Porto Alegre, esse novo decreto publicado na madrugada, ele proíbe o funcionamento, em geral, de todos os estabelecimentos comerciais, prestação de serviços, indústria e construção civil. A prioridade é aquela, né, André, é a atividade remota, e a gente volta um pouco para aquela realidade lá do início da pandemia, em março. Então, Alô, só pra gente, a gente está mostrando o quadro aqui, só para chamar a atenção direitinho de todo mundo, né? Para o pessoal entender. Primeiro, são restrições, né, Lu, aqui em Porto Alegre. Construção civil. Porto Alegre. Construção civil apenas para serviços de saúde, segurança, educação e assistência social, né? E todos com restrições e protocolo. Parques e praças, atenção, não vão ser fechadas, mas fica... Isso inclui a orla, né, André? Inclui a orla. Inclui a orla do Guaíba. Não vão fechar, mas fica proibida a aglomeração. Obrigatório o uso de máscara. Previsão de multa que pode chegar a R$8 mil e também podem ser interditados para pessoas com mais de 60 anos. Vão ser interditados. André, essa multa, ela pode variar entre 430 e 8.600, dependendo da gravidade, né? Que vai ser uma avaliação ali do agente fiscalizador. Essa questão dos idosos é porque deixa bem frisado que parques e praças eles usam esse termo, interditados para pessoas acima de 60 anos. Ou seja, os grupos de risco não devem frequentar essas áreas, né, onde há uma grande aglomeração, infelizmente, de pessoas. E apesar de que está dito ali em linhas garrafais, proibida a aglomeração, e agora sim poderá ser aplicada essa multa. Outra questão, André, bancos. No decreto municipal diz assim que eles vão funcionar a portas fechadas, não é que eles vão fechar, viu? Na verdade, eles, claro, vão funcionar, estão dentro dos serviços essenciais, mas diz, vão funcionar a portas fechadas e lá dentro respeitando uma proporção de um cliente para um funcionário. Ou seja, a gente vai ter uma medida um pouco mais restritiva do que a gente estava vendo até agora, né? A questão dos hotéis, agora 40% da ocupação, isso de acordo com o decreto aqui do governo do estado, e as refeições sempre restritas aos quartos. A gente não pode mais ter aquelas refeições, enfim, nas áreas comuns. Salões, beleza, 30% da capacidade da operação máxima, respeitando também essa proporção de um cliente
para um funcionário, né? Então, a gente tem ou um ou outro sempre valendo aquele que vai aglomerar menos gente dentro do estabelecimento. As academias, André, um cliente por vez, ou seja, tem atendimento individualizado. A gente volta também lá para o início da pandemia, onde estava muito restritivo, né? Shopping, centros comerciais, a gente volta a estaca zero, tudo fechado, apenas os serviços essenciais dentro desses estabelecimentos, ou a teleentrega, pegue leve, sistema de drive-thru, mas aqui em Porto Alegre tudo fechado, tá? Porque a bandeira vermelha, ela até permite drive-thru. Ali no decreto municipal, André, diz que apenas serviços essenciais, tá? E aí os estabelecimentos comerciais, a gente vai ter eles fechados, né? Restaurantes, bares e lancherias. Não vai mais poder ter aquela refeição ali na mesa que até então podia, né? Com aquele distanciamento. Não vai mais, só delivery e pegue leve. Mercado público, ele também só pegue leve e delivery, mas a gente sabe que muitas bancas ali, né, André, funciona exatamente com esse sistema. A pessoa chega ali, pega o seu produto e vai embora. Mas eles vão ter que prestar atenção para não haver formação de filas, tá? Então, a gente deve ter mais restrições ali na circulação do mercado público. Bom, casas noturnas, teatros, bares, cinemas, quadras esportivas seguem sem poder abrir, ou seja, pubs, toda essa atividade cultural noturna seguem sem poder funcionar. Clubes sociais, apenas treino individual, sem contato entre atletas, então isso vale para o futebol. Condomínios, não pode haver o uso de áreas comuns, como academias, piscinas, salão de festas, apenas nas áreas esportivas, um atendimento individualizado. Proibido eventos em locais abertos e fechados. Feiras, aquelas feiras de hortifruti granjeiras, continuam com as mesmas regras. Distanciamento entre as bancas ali mínimo de 10 metros, André. Agora, em relação aos eventos, seguem permitidos os eventos em esquema de drive-in, ou seja, aqueles que a gente chega de carro, claro, seguindo todo aquele regramento que tem um protocolo específico. Eles têm, inclusive, Lu, do drive-in, os carros têm que estar distantes, né? Tem regras de distanciamento. Exato. E também não pode ficar do lado de fora. Né? Exatamente. E, André, mais aqui um detalhe, ó, missas e cultos, tá? Eles podem funcionar, e agora está em consonância, inclusive, com o decreto estadual, máximo de 30 pessoas, desde que não ultrapasse 50% da ocupação do prédio. Ensino, basicamente o que pode são aquelas atividades essenciais para a conclusão de cursos superiores, mas também tem alguma questão ali de curso técnico, principalmente aquelas atividades práticas, estágios probatórios, né, obrigatórios. Mas é muito restrito, muito restrito. E aí, André, vamos lá para as datas, né? Comércio e serviço, essas regras já valem a partir de amanhã, alimentação a partir de quinta-feira, indústria e construção civil a partir de sexta. Só que aí a gente também entra num outro detalhe, né, André? Porque a bandeira vermelha, as regras da bandeira vermelha que proíbem funcionamento de comércio, de restaurantes, né, na verdade já estão em vigor. A partir de hoje, né? São pequenos detalhes que a gente vai precisar se acostumar. Obrigado, daqui a pouco, obrigado, Lu Coleman. Daqui a pouco nós vamos ter uma reportagem mais detalhada do Lucas Abate. Inclusive, o Lucas vai explicar mais em detalhes para a gente. Algumas explicações são necessárias justamente por essa diferença de cidades, essas alterações que podem ser feitas. Então, daqui a pouco a gente vai continuar trazendo todos os detalhes aqui no SBT Rio Grande. Olha só, gente, o que importa de verdade é a sua saúde e a da sua família, não é verdade? Com ela não se brinca e não dá para deixar ele esperando na fila. Por isso eu vim aqui te falar do maior cartão de descontos do Brasil. É o cartão de todos. Você já imaginou ter atendimento médico sem ter que pegar aquelas filas enormes toda vez e não precisar remarcar consultas para meses e meses depois? É difícil de acreditar, né? Pois é possível sim, com o cartão de todos. Com este cartão, você tem acesso à saúde de qualidade por um preço bem justo e para toda a sua família. Com o cartão de todos, você tem consultas no Clínico Geral por apenas R$ 20. E as demais especialidades saem por apenas R$ 28. É barato ou não é? Então, aproveita e peça já o seu pelo site cartãodetodos.com.br ou liga 4003-4678. Cartão de Todos, juntos podemos mais. Olha só essa imagem, olha essa nuvem.
Não é nuvem de chuva. Atenção, é uma nuvem de gafanhoto que ameaça lavouras na Argentina e também no Rio Grande do Sul. A imagem é assustadora. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes e esse alerta. Um rápido intervalo e eu já volto. Já estamos de volta com o SBT Rio Grande, 11 horas e 49 minutos. Para quem está chegando agora, seja bem-vindo. Nós vamos até 1 da tarde com muita informação e explicação também, porque nós estamos vivendo aí um momento de mais restrição no que se refere ao comportamento frente ao novo coronavírus, a Covid-19. Então, nós temos alterações já a partir de hoje em muitos municípios do estado e a partir de amanhã, mais rigor aqui em Porto Alegre. Em seguida, a gente vai trazer todos os detalhes, temos uma reportagem sobre isso também. Vamos falar sobre uma nuvem de gafanhoto que está colocando em alerta a fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Mas não é qualquer nuvem, não. É uma nuvem de 10 quilômetros. Repito, em alerta está sobre a Argentina esta nuvem. Daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes. É uma nuvem, é um inseto que ele ataca lavouras e por isso a preocupação. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes. Nós vamos conversar também por telefone, ao vivo, né, com o delegado que concluiu uma investigação sobre o caso da morte de um engenheiro negro. Concluiu que foi o termo certo que ele usa, vem para cá que eu vou dizer, o termo certinho que ele usa e que chama a atenção, legítima defesa imaginária. Né? Essa teria sido, né, a reação no momento da abordagem. O que isto significa a gente vai saber daqui a pouco, porque agora nós vamos falar de esporte aqui no SBT Rio Grande. Para Biscoitos Zezé Carinho, que vem de família, meu irmão Glauco Paza. Bom dia, Glauco. Bom dia, André. Tudo bem? Tudo tranquilo, tentando ainda compreender essas mudanças de bandeiras, de cores, Porto Alegre, outras cidades da região metropolitana. E isto certamente, né, vai ter alguma reação. Tem uma dúvida com relação aos treinos da dupla Grenal, que tu também já está sabendo o que deve acontecer, né, Glauco? Pois é, infelizmente tem sido rotina falar de esporte, é falar também de pandemia, uma coisa afeta diretamente a outra, mas a gente começa falando do esporte bem longe daqui, na Europa, mas olha só, que afeta todo mundo quando o assunto também remete à pandemia. Novak Djokovic, número 1 do mundo no tênis, teve uma baita de uma sacada, André. Vou realizar um torneio beneficente para ajudar quem precisa. O problema é que o torneio se tornou um foco de disseminação da Covid-19. Isso mesmo. Torneio que foi realizado na Sérvia e na Croácia, o Adria Tour, promovido pelo Djokovic. Acontece que, além dele, mais 3 tenistas se contaminaram. E aí tem aquela questão, contaminou a família também. Por exemplo, a esposa do Djokovic está contaminada, os filhos não, ainda bem. Mas revelou o seguinte, ó, muito cuidado. Ele achou que naquele local, lá na Sérvia, por exemplo, não teria mais risco e foi exatamente o contrário. Quer dizer, o vírus está por todo lugar, ele pode adormecer em determinado momento, mas é um grande perigo, exatamente. Ele pediu desculpas, logicamente, não era a intenção dele, a gente sabe disso, mas é um grande risco. E outra, não é esporte de contato, né? Mas aí tem aquele abraço, uma confraternização, tem aquela resenha que a gente chama que tem em todo esporte, né? E olha mas a aí. aproximação, cadê o distanciamento aí? Pois é, e o resultado disso aí? Todo mundo achou que estava livre. O pessoal acha que é brincadeira, mas não é brincadeira. É isso aí mesmo, tem que manter o distanciamento. E nós estamos falando de um país, no caso a Sérvia, que teve 260 mortos, pelo menos até agora. Quer dizer, nem se compara, por exemplo, com o Brasil. Então, muito cuidado com a pandemia. Por falar em exemplo, Glauco Paza, o que diz o Grêmio a respeito daquela foto, né, mostrada do treinador, o Renato, na beira da praia? Como é que ficou isso? Pois é, a polêmica Renato, que foi visto mais uma vez à beira da praia lá no Rio de Janeiro, em Ipanema, pois o Grêmio emitiu uma nota oficial em que diz, entre outras coisas, o seguinte, ó, o técnico está sendo mantido por recomendação médica em isolamento social no Rio. Onde reside. Nesse sentido, mesmo não cabendo ao clube responder por atividades de fórum privado praticadas por seus profissionais, a instituição reitera que determinou a todos o rigor e atenção à observância dos mesmos procedimentos, presta atenção, ó, os mesmos procedimentos sanitários estabelecidos para cumprimento no centro de treinamentos e fora dele. Ou seja, distanciamento, todas aquelas regras de higienização.
Não é isso aí que a gente vê, né? Tem um detalhe, lá no Rio de Janeiro, tu não pode permanecer na praia. Tu pode fazer esporte individual dentro da água, sai da água, vai para a calçada. Tu não pode ficar na areia. Segundo, a bola, ele não estaria jogando, mas a imagem ali mostra. Quer dizer, o momento que dois tocam na bola, já tem risco de contaminação. Sem dúvida. Não adianta, é o ídolo, né? Pois é, e aquela questão, ele é técnico, ele exige disciplina dos outros. Mas que disciplina tem o Renato, né? Bom, lamentável, realmente. Foi uma nota não muito pesada, mas meio que tirando o corpo, né, do Grêmio, né? Dizendo o seguinte, não, a gente pediu para o pessoal respeitar, mas ele não está respeitando. Né? E até a gente entende, a pessoa em casa vai deixando de se exercitar, vai, né? Vai começando vai comer, precisa de um exercício e aí então o Renato quis fazer, mas será que ele não tem dentro de casa um lugar para se exercitar? Deve ter, né? Mora bem. Certamente tem. Deve ter um lugar. Juízo, Renato, pelo amor de Deus. Para terminar, olha só, efeitos ainda da pandemia. O Internacional atrasou os salários do mês de maio. Os salários deveriam ter sido pagos no começo do mês. Esses salários ficaram atrasados pela crise. A direção promete saldar essa dívida no máximo até o final da semana. O Inter, que já tinha renegociado, né, diminuiu os valores dos salários, transferiu o pagamento dos direitos de imagem justamente por causa da crise, mas mesmo assim a falta de dinheiro está batendo na porta, André. Até daqui a pouco. Obrigado, Glauco. E atenção, vamos para o centro de Porto Alegre. Vamos acompanhar a movimentação, porque hoje começam, né, amanhã, na verdade, as novas restrições na capital, porque em outras cidades do estado já é a partir de hoje. Como está a movimentação nesse momento? Meu amigo Lucas Abate, bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos. A gente fala ao vivo da Rua dos Andradas, um dos principais pontos de Porto Alegre. Por aqui, André, não dá para notar ainda muita diferença com as restrições, até porque aqui em Porto Alegre só entra em vigor a partir de amanhã. O decreto publicado ainda nessa madrugada pegou muita gente de surpresa e que restringiu, André, totalmente o atendimento no comércio não essencial. Então aqui na Andradas a gente vê algumas lojas já começaram esse processo de adaptação, já estão com as portas fechadas, atendendo unicamente na porta para pagamento de carnê, outras restringindo o acesso das pessoas do lado de dentro, formando uma pequena fila do lado de fora, mas a partir de amanhã, André, nada disso será permitido. As lojas vão sim permanecer fechadas por conta do decreto, então não, independente de tamanho, de faturamento, as lojas vão permanecer fechadas, não só no centro, como em toda Porto Alegre. É praticamente, Lucas, o que a gente viveu lá no final de março, no início das restrições, né? Aqui em Porto Alegre, praticamente a mesma situação, com poucas alterações. Até foi uma comparação que foi feita pelas próprias autoridades, dizendo que a gente vai recuar, André, por um estágio muito inicial da pandemia, lá para o dia 16, 17 de março, quando começaram as restrições aqui no Rio Grande do Sul. Desde lá foi sendo feitas liberações parciais, liberações gradativas da atividade de comércio, serviço, construção civil, mas isso acabou pressionando ainda mais as UTIs. Porto Alegre aumentou bastante a lotação nas UTIs, passou dos 80%, entrou agora nessa semana na bandeira vermelha, então por isso acaba se recuando a um estágio que é muito inicial da pandemia. Só que, André, ontem teve um decreto da Prefeitura que já determinava o fechamento, aí hoje um decreto novo dizendo que deve fechar a partir de amanhã, teve também a entrada da bandeira vermelha, então ainda tem muita confusão. As pessoas, comerciantes, estou conversando com eles desde cedo aqui no centro de Porto Alegre, muita gente ainda não sabe qual regra seguir, como seguir e até quando vai durar essas restrições. Agora, uma coisa é básica, né? É a regra do distanciamento e do uso de máscaras e as regras básicas de lavagem de mão e tal. O que se discute muito, Lucas, porque a gente, infelizmente, vê muitas pessoas que parecem estar nem aí, estão despreocupadas. Então, há uma iniciativa, uma discussão de colocar na rua, né, soldados do Exército para que se aproximem dessas pessoas e expliquem, olha, a senhora tem que colocar máscara, olha, a senhora não pode se encostar aqui porque é perigoso. Talvez assim se consiga um resultado positivo. Isso ainda está sendo discutido, talvez a gente possa ter aqui no Rio Grande do Sul. E há pouco eu ouvi uma declaração do governador do estado, Eduardo Leite, que as próximas 2 semanas vão ser essenciais. É os números que vão apontar, porque ele não descartou, mesmo dizendo que ele não quer, que espera que não se chegue, mas não se descarta possibilidade de lockdown. Ou seja, trancar tudo. Ninguém quer isso, só que a gente só vai conseguir se as pessoas se conscientizarem e colaborarem, né?
E não só por causa do coronavírus, André, mas historicamente esse período do ano, a 27ª semana epidemiológica, como é conhecida nos meios de saúde, é a semana que mais tem pressão sobre as UTIs. Historicamente, as unidades de tratamento intensivo superlotam, aumentam a lotação nessa época do ano por conta das doenças respiratórias e agora esse agravante do coronavírus. Então, por isso, são 2 semanas muito delicadas no enfrentamento ao coronavírus. André, além do comércio, outras restrições ainda, daqui a pouco a gente vai explicar tudo isso, mas conversando com os comerciantes, além das dúvidas que eles me repassaram sobre qual decreto seguir, um fator que chamou bastante atenção e chama aqui, vou pedir para o nosso cinegrafista Paulo Garavelo mostrar, a questão dos ambulantes, André. Rua dos Andradas é um local comum, já conhecido de concentração de ambulantes, e agora, nos últimos dias, parece que aumentou ainda mais os números de ambulantes aqui. Então, um grande questionamento que é feito, até deixa a pergunta no ar, se a gente for ouvir algum representante da Prefeitura, dos órgãos de fiscalização, é o que será feito o trabalho em relação aos ambulantes, tanto com a permanência deles e com relação a eles próprios, que estão reclamando que está difícil também para eles sobreviverem com essa queda de movimento. Tá certo, obrigado, Lucas Abate. Daqui a pouco uma reportagem e outras informações. Agora são 12h em ponto. Nós vamos até 1 da tarde com muita informação. Quero chamar a atenção para esse caso aqui. Preste atenção nesta história, porque a Polícia Civil entendeu que o policial que atirou contra um engenheiro negro durante uma abordagem na cidade de Marau, no norte do estado, agiu por legítima defesa imaginária. O inquérito foi concluído ontem, segunda-feira, absolvendo o policial. E é claro que a família não se conforma. Na tela, a reportagem. Seu amor, nosso apartamento, futuro perfeito. Um homem cheio de sonhos, um bom camarada. Perguntar na vizinhança aqui, ou lá em Santa Maria, qual o conceito dele, o que pensavam dele. Para qualquer pessoa que você perguntar, todo mundo não acredita. Mas por quê? Por quê? Que teve a vida interrompida quando ia para o trabalho. O lugar dele na mesa está vazio. Aquela xícara de café, que ele adorava muito tomar café, está ali sozinha. 2 meses após a morte do filho, seu Gilmar e a família ainda esperam por justiça. Queria tanto saber o porquê que esse policial atirou no meu filho. O nosso Gustavo não é um bandido morto. O nosso Gustavo é um menino trabalhador. O engenheiro elétrico Gustavo dos Santos Amaral, de 28 anos, foi morto durante uma abordagem policial na RS 324 em Marau, no norte do estado, no dia 19 de abril. O jovem foi confundido com criminosos perseguidos pela Brigada Militar. Mesmo vestindo o uniforme da empresa, foi atingido por 2 disparos. Eu acredito que ele tenha se apavorado e saiu e quis correr para trás de outra caminhonete que já estava estacionada atrás. Os rapazes que viram lá, os outros 3 com ele, que o policial mesmo, olha o meu erro, o que eu fiz, o que eu fiz. 2 investigações foram abertas, uma pela Polícia Civil e outra pela Brigada Militar. 11 pessoas foram ouvidas, entre elas os colegas de Gustavo que estavam no carro com ele e pelo menos 3 policiais que trabalhavam na ocorrência. Quem atira na cabeça, quem atira na altura do tórax, não atira para parar. Que não foi só despreparo policial, além do despreparo teve um ingrediente a mais, porque ele tinha a pele mais escura. Além do pai e madrasta, Gustavo deixa a mãe e outros 5 irmãos. Um deles, gêmeo, o Guilherme. Nada tem mais graça, nada vai ter mais sentido. A nossa família realmente terminou. Todo dia a gente acorda, dorme, acorda e fica pensando o porquê da ação desse policial. Muito bem, a respeito desse caso, a gente recebe agora informação de que a Corregedoria da Polícia, da Brigada Militar, fez a investigação, fez um inquérito e indiciou, é isso? Indiciou por homicídio culposo, sem intenção, portanto, este soldado. Mas a nossa conversa agora é com o delegado Norberto Rodrigues, responsável por este caso, por essa investigação lá de Marau, e por isso a gente já agradece que vai conversar com a gente. O senhor me escuta bem? Delegado, boa tarde. Boa tarde. Um inquérito traumático, né? Nada vai apagar, é uma tragédia, é a única palavra que descreve todo esse ocorrido, né? Uhum. É um inquérito, como eu disse, traumático, né? Uma situação, não haveria pior possibilidade de uma investigação do que essa que nós fizemos aqui. Nada que a gente
diga, vá confortar essa família, é uma dor eterna que eles vão levar para o resto da vida. Agora, só para a gente compreender, delegado, a gente vê que a família não se conforma, a comunidade não se conforma, porque essa alegação, né, que ela é dita legítima defesa putativa, seria, né, que no caso como foi ali no seu inquérito, legítima defesa imaginária. Resumindo, isto foi um erro assumido pelo policial naquele momento, correto? Isso, correto. O imaginário, né? O putativo é um termo técnico, as pessoas não entendem o que é isso, só os operadores do direito, né? O popular não sabe. Esse é um dos termos também que é usado na doutrina. Na verdade, é que se a percepção que o policial teve naquele momento, que o Gustavo era um dos criminosos ali, até teve uma série de coincidências infelizes, né? Junto com o comportamento dele, o policial militar entendeu naquele momento que ele era uma ameaça, né? E aí justamente esse é o erro. Claro, o tiro foi errado, né? Porém, se a situação, entendeu, fosse verdadeira, o tiro teria sido totalmente legítimo. Pois é, mas a legítima defesa não cai por terra a partir do momento que ele não estava armado? Por isso que putativo. Entendeu? Por isso que putativo, entendeu? Que isso acaba excluindo o dolo dele, né? Porque se a ação fosse legítima, se a percepção fosse legítima, ele estaria legitimado por uso da força. Por isso que putativo. O colega Glauco tem uma pergunta. Complicada. Sim. Glauco. Delegado, boa tarde. Aqui é Glauco Paz. Eu só queria reforçar uma ideia aqui, se é que eu entendi. O senhor leva mais para o caminho da fatalidade do que do erro de procedimento? Seria isso ou não? Com certeza, com certeza. Todo o que ocorreu, nós escutamos 11 pessoas contando o acusado. É mais uma tragédia para os dois lados, isso mancha a carreira do policial, né? É uma situação muito complicada. E é uma tragédia sem precedentes para a família, né? Agora, delegado, o irmão da vítima, porque ele tem um irmão gêmeo, né? O irmão da vítima diz que os criminosos não saíram de dentro do carro. Portanto, já é a primeira informação. Não saíram do carro, ou seja, quem estava na rua não poderia ser os criminosos. Segundo, se não saíram do carro, não dava para ver a roupa. Então já temos assim 2 erros graves aí de avaliação. Então a própria polícia o irmão estava desarmado e inclusive estava abaixado nesse momento. Então, quer dizer, mesmo assim o senhor acha que foi uma fatalidade? Existe alguma possibilidade de o senhor rever essa investigação e esse inquérito, uma vez que a própria corregedoria da Brigada Militar, da polícia, acompanha esse caso e considera ele culpado, não que ele tivesse a intenção, mas foi um erro grave de procedimento? O erro, na verdade, né, o erro de avaliação, infelizmente, é do irmão que não tem todos os elementos que nós levantamos, né, e investigamos exaustivamente nesses 2 meses. Não entendi. Erro de quem, doutor? O erro, na verdade, de avaliação, infelizmente, é do irmão que não tem todas as informações que nós possuímos, né? A informação que ele tem é que ele perdeu o irmão, né? Claro, com certeza. Ontem mesmo foi encaminhado o relatório para o advogado da família para avaliar todo o nosso levantamento, né, de tudo que nós apuramos. Nós temos outras 5 testemunhas fora dos colegas de trabalho e ele não tem todas as informações, entendeu? Justamente, como eu disse, é uma situação muito complicada, mas ele não tem todas as informações para estar avaliando essas questões que ele está levantando, entendeu? Não, mas é que são questões que procedem. Eu digo isso, delegado, por quê? Porque nós gaúchos, temos o maior respeito e consideração, tanto pela Polícia Civil, pelo trabalho que desenvolve, e Brigada Militar. Ok, isso é uma coisa. Agora, há pouco tempo nós vimos uma situação aqui em Gravataí, e que ainda está sendo investigada pela Corregedoria da Polícia, em que houve a própria Polícia Civil, tanto é que o Gilberto, né, foi liberado depois de 12 dias, preso injustamente. É uma situação muito parecida. Quer dizer, se confundiu com um telefone celular, no caso desse menino aí de Marau, desse engenheiro, porque estava o celular ligado, que aquilo pudesse ser uma arma. No caso aqui de Gravataí,
era o casal que estava no carro e o foco, o foragido, era o motorista. Quer dizer, as pessoas que estavam atrás não tinham absolutamente nada a ver. E entra tudo na mesma sacola. Então, isso é que eu digo. Essa preocupação que a gente tem, porque se confia tanto na polícia, mas esses dois erros que a gente vê não parecem ao senhor erros básicos? Se faz tanto treinamento, né? Se tem uma série de protocolos e esses dois casos muito parecidos se demonstrando erro básico. Triste é do humano, do ser humano, mas foi um erro. Com certeza foi um erro, justamente por isso que é putativo. Mas um caso não tem nada a ver com o outro, discordo. Não são situações similares, né? E cada caso tem que ser avaliado de forma totalmente isolada. O fato concreto é que vai determinar qual é o tipo de situação. O caso de Gravataí é um caso totalmente diferente desse nosso caso aqui. Só para complementar as informações que tu tinha me passado antes, né? Os dois indivíduos desceram da caminhonete. Eles desceram, né? E os policiais avistaram, né? Eles informam a vestimenta que eles estavam usando, né? Inclusive, um deles, se realmente tivesse um deles estava com uma arma de brinquedo, desceu nas costas do policial. Se ele tivesse com arma de verdade, o policial teria morrido, né? Porque o policial não viu um deles e ele desceu nas costas do policial. Mas aí no caso, fugir para o outro lado, foi abordado. Mas aí no caso do engenheiro, quer dizer, ele não se apresentou, né? Ele não disse para a polícia que ele não era criminoso, por fato de estar com o celular na mão, dizendo, olha, eu não estou armado, eu sou vítima. É justamente isso, não disse em nenhum momento, ele não se identificou em nenhum momento. Ele também falhou, ele não se identificou em nenhum momento. Ele não obedeceu os comandos do policial em diversas vezes, e temos, assim, todas as testemunhas confirmam isso, né? E sobre os tiros, delegado? Ele tem marca... Sim, ele correu. Isso, pode falar. Não, ele correu num trajeto, né, que coincide com a descida de um dos criminosos da caminhonete. Então, há uma série de coincidências infelizes que levaram o policial a crer que ele era também um dos criminosos. E aí foram 2 disparos, porque no inquérito parece que está um tiro, mas são marcas de 2 tiros pelas costas? Isso, nós observamos 2 tiros no casaco no primeiro momento, tá? Mas a perícia nos apontou que ele tomou apenas um tiro pela frente no ombro. No ombro? No ombro. Isso. Então teria atravessado, é isso? Não teria atravessado, né? Ele estava meio pendido para frente. Como o irmão disse, acocado, que né, o irmão falou. Não totalmente acocado, mas ele estava meio agachado, e aí entrou no ombro o tiro e percorreu parte do tórax, né? Na posição descendente. Eu vou para a gente encerrar, delegado Norberto Rodrigues, vou insistir naquela questão que eu falei inicialmente, né, um pouco atrás. O senhor vai rever essa sua posição ou, de fato, pelo inquérito, o policial não tem responsabilidade alguma? Não, infelizmente, né? Claro, a gente sabe que como eu disse, é um inquérito traumático, é uma tragédia para ambos os lados, né? Mas, assim, foi trabalhado 2 meses exaustivamente, né? Eu até faço aqui uma observação. As outras 5 testemunhas também identificaram o Gustavo como, naquele momento, um criminoso. Somente depois que ele foi baleado é que perceberam que ele era uma vítima, na verdade. Agora, delegado, o senhor disse que as situações são bem diferentes, mas, de qualquer forma, depende do ponto de vista. Claro que são em cidades diferentes, pessoas diferentes. O caso aqui de Gravataí com o de Marau. Mas o que eles têm em comum, e por isso que eu chamei a atenção, tu está no momento de uma abordagem policial e tu sendo uma pessoa inocente. É o caso do Gilberto e da Dorildes, e é o caso desse menino de Marau. Então, a pergunta que agora eu faço para o senhor: como que a pessoa tem que se comportar em meio a uma situação como essa? Primeira coisa, responder, né, as ordens, as vozes de comando que os policiais emanam naquele momento, né? Porque no momento de uma abordagem, sempre é um momento tenso, né? E não se sabe quem é quem. Então, se no momento de uma abordagem já há uma situação, uma informação,
Exatamente, qualquer reação é um perigo, né? Se a gente fizer um posicionamento ao contrário, né? Vamos só para ilustrar o quanto é difícil o policial decidir, né? Numa fração de segundo, né? Nós temos que também observar os dois lados da situação. Olha, o inocente, Gustavo, né? Reage de uma tal forma, o policial entende naquele momento que ele é uma ameaça e efetua um disparo. Está feita a tragédia. Está feita a tragédia, que é o que ocorreu aqui. Vamos imaginar a situação totalmente inversa. É um criminoso e o policial hesita por um segundo, está morto. Então, a fração de segundo que o policial tem com a percepção que ele tem do caso é uma situação muito complicada, entendeu? Só para a gente encerrar, delegado Norberto Rodrigues, claro que a situação ela é muito difícil e por isso... Muito difícil. E por isso que a gente delega aos nossos policiais, né, essa confiança e tranquilidade numa correição num momento tão difícil e delicado como esse. Eu agradeço ao senhor delegado com certeza. Norberto Rodrigues pelas informações e esclarecimentos. Uma boa tarde. Meio-dia e 15, me dá aqui a imagem. Cadê a imagem do gafanhoto, gente? Uma nuvem de gafanhotos, um alerta na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Essa nuvem aí está na Argentina. Está na Argentina. Daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes. Sabemos que os gafanhotos atacam lavouras e comem de uma maneira absurdamente rápida, mas tem esse alerta, sim, na fronteira oeste, no Rio Grande do Sul. Nós também vamos falar daqui a pouquinho sobre a Defensoria Pública Federal da União, que está auxiliando as pessoas a resolverem. Quem não conseguiu resolver sobre o pagamento do auxílio emergencial, tem o suporte da Defensoria Pública da União. Mas um detalhe, isso é só online. Daqui a pouco a gente vai trazer outras informações também. Vamos falar de dois casos de latrocínio, de roubo com morte. A polícia investiga se há relações desses dois crimes aqui em Porto Alegre. Assuntos que a gente vai trazer em seguida até 1h da tarde, com muita informação aqui no SBT. E agora vamos falar sobre um novo decreto com restrições mais rigorosas aqui em Porto Alegre. As regras foram divulgadas ainda na madrugada de hoje e passam a valer a partir de amanhã. Então veja agora na reportagem do Lucas Abate. Os comércios não essenciais voltam a fechar em Porto Alegre a partir desta quarta-feira. Essa gerente volta a apostar nas vendas online para manter o faturamento. Começamos já com delivery em março mesmo, né? Depois a gente voltou agora e ontem tivemos que fechar de novo. A gente sabe que é um mal necessário e a gente está com trabalho interno de telefone, venda por WhatsApp e site e entrega em até 2 horas, é o que a gente tem que fazer agora nesse momento. Restaurantes e lancherias permanecem abertos apenas com teleentrega e pague e leve e devem ser diretamente afetados pela queda de movimento na rua. Aqui muita gente já não voltou a abrir mais, vai acontecer o mesmo. Estava começando a levantar a economia, estávamos vendendo um pouquinho mais, agora caiu tudo de novo, tio. Essas grandes lojas fechadas é o que traz o público para o centro. Então aí não temos mais o que fazer. Nas últimas semanas, com a liberação de novas atividades, o movimento aumentou consideravelmente em Porto Alegre e pressionou ainda mais a lotação das unidades de tratamento intensivo. Agora, a prefeitura recua e volta a um estágio muito parecido com o início da pandemia. O mercado público funciona apenas para serviços internos e atendimentos de teleentrega e online. A entrada de clientes é proibida. Nossa venda aqui é só os restaurantes, principais dos restaurantes, e também parece que já saiu um outro decreto aí que vai fechar. E o povo, né? Olha para te ver como é que tá aí, ó. A situação nossa tá precária aí, né, cara? Entendeu? Se continuar o jeito que tá assim, vai dar muita loja fechada aí. Mudanças também nas academias, que só vão atender um aluno por vez, o que inviabiliza o funcionamento de estruturas maiores. A academia fica inviável, um por horário é a mesma. Tu não fecha, mas é a mesma coisa que fechar. A maioria deve fechar. Olha, não há dúvida, né, Lucas, da dificuldade, da preocupação de todos nós nesse momento. Agora, é aquilo que a gente vem dizendo há bastante tempo. Se cada um estivesse cuidando, né? Não é bobagem, cada um fazendo a sua parte, a situação não precisaria chegar nesse ponto da bandeira vermelha para muitos municípios aqui no estado. Então aí é o comportamento de cada um mesmo, né, Lucas? E é só a gente dar uma olhada no centro de Porto Alegre que tu já vê barbaridades.
E até a percepção que eu sempre trago, André, de quem está circulando nas ruas desde o início da pandemia, acompanhando toda essa movimentação, o vai e vem do comércio, é que em um determinado momento em que a pandemia começou a se agravar, todo mundo aderiu, usou a máscara, começou a se cuidar bastante, evitou deslocamentos desnecessários e aos poucos, com a liberação gradual das atividades, as pessoas também foram abrindo mão de alguns cuidados. E agora, André, esse cenário que a gente vê aqui no centro de Porto Alegre, de muita gente, um movimento normal, de dia normal mesmo, com bastante gente e muitas sem usar máscara, sem respeitar o distanciamento. Então, foi uma medida que acabou sendo necessária porque a própria população acabou não tomando os devidos cuidados para evitar um avanço um pouco maior da doença. Olha só, André, a gente está mostrando agora ao vivo imagens da Rua dos Andradas mostrando a movimentação. Até agora há pouco estava conversando com um lojista, um comerciante que estava aqui junto comigo e a percepção que ele me disse até é que hoje tem um movimento maior do que foi registrado nos últimos dias. E até uma suposição é que, de repente, muita gente, fechar, já sabendo do anúncio do fechamento das lojas amanhã, acabou antecipando, vindo para o centro de Porto Alegre para garantir as compras nas últimas horas. Querendo ou não, né, Lucas, tem serviços, por exemplo, que não são considerados essenciais, mas roupa de inverno, por exemplo, a gente está com um frio aí previsto para o final de semana, né? Então, as pessoas também estão aproveitando porque depois as portas fecham. Aí acontece um outro fenômeno que até daqui a pouco a gente vai conversar com o prefeito de Canoas, eu quero tirar essa dúvida. Será que Canoas, provavelmente o comércio vai estar fechado também, a gente tem que sempre calcular porque tem as diferenças de cidade, de bandeira, enfim, Porto Alegre está diferente em algumas situações. Mas daqui a pouco o público vai migrar para outras regiões para fazer compras, né? Isso é que, às vezes, é um fenômeno que acontece naturalmente, porque também as pessoas têm as necessidades básicas, enfim. Lucas, vamos mostrar agora na tela, repetir o que abre ou não aqui em Porto Alegre, tá? Restrições em Porto Alegre. Então, na construção civil, permitida apenas para atender serviços de saúde, de segurança, de educação e assistência social, tá? Então, assim, ó, fazer reforma dentro de apartamento, o colega perguntou, inclusive, hoje... Em tese, não pode ter mais. A não ser o que for para, como dissemos aqui, prédios públicos da área da saúde, segurança, educação e assistência social. Atenção para parques e praças, famosa Orla do Guaíba. Como que vai ficar? Vai fechar? Não, não vai fechar. Mas vão aumentar as restrições. Ó, fica proibida a aglomeração, não pode ter aglomeração. Eu não sei o que é considerada aglomeração. Em outros países, se a gente buscar por outros países, na Alemanha era mais que 2 pessoas, não podia e tinha que ser pessoas da mesma família. Na Alemanha era assim. Não sei o que significa aglomeração, imagino que a partir de 3 pessoas e vai ser obrigatória o distanciamento, o uso de máscara. Tem previsão de multa, mas a prefeitura diz que não quer multar e espera que não haja necessidade de multar. Outra coisa, maiores de 60 anos, de novo, momento de ter que ficar resguardado. Bancos de portas fechadas, mas atendem na proporção de um cliente para um funcionário, ou seja, fale com seu gerente. Hoje tem diversos contatos, né, por redes sociais para não ter que se deslocar até uma agência bancária, vá em última necessidade. Hotéis, seguir protocolo do Rio Grande do Sul. As refeições, quando tiverem, apenas no quarto. Aí tem uma proporção, acredito que é de 50% de ocupação nos hotéis. Salões de beleza, máximo 30% da operação. Proporção de um cliente para um funcionário. Isso dentro dos salões de beleza. Então, o máximo de operação é de 30%, ou seja, vão ter que trabalhar reduzido. Por que os salões de beleza são importantes? De acordo com a avaliação aí da própria prefeitura, trata-se de higiene. Então, por isso, vão funcionar assim de maneira limitada. As academias, atendimento individualizado, já vimos na reportagem que isso praticamente não funciona, elas devem se manter fechadas, porque como é que vai abrir uma academia grande para atender, né, uma pessoa apenas? Shopping centros comerciais, apenas os serviços essenciais ficam abertos. Então, o que for farmácia, agência lotérica, isso pode abrir dentro dos shoppings, as lojas não abrem. Restaurantes, bares e lancherias. Lembram que até ontem a prefeitura tinha determinado ficar aberto até 5 da tarde, pois agora mudou. Apenas entregas e pegue leve. Mercado público, apenas teleentrega e pegue leve também. Não pode ter fila. Casas noturnas, teatros, cinemas, pubs,
Quadras esportivas, nem pensar. Clubes sociais, apenas treino individual, sem contato entre atletas, o que serve para a dupla Grenal. Temos ainda condomínios, proibido o uso de áreas comuns, proibidos eventos em local aberto e fechado, não pode evento. Feiras podem funcionar desde que sigam o protocolo de distância mínima de 10 metros entre as bancas. Os drive-in podem funcionar desde que sigam as regras. Agora a moda aí também de cinema e algumas atividades dentro do carro. Os carros têm que ter pelo menos 2 metros de distância um do outro. Missas e cultos, máximo 30 pessoas, desde que não ultrapasse a metade, 50% da ocupação. E o ensino continua a mesma coisa, autorizados apenas individual e atividades práticas. Vamos até a nossa cidade vizinha de Canoas, aqui na região metropolitana. Vamos conversar com o prefeito Luiz Carlos Busato. Prefeito, me escuta bem? Boa tarde. Boa tarde, André. Satisfação conversar com vocês aí da SBT. Da mesma forma. Prefeito, como é que ficou a Prefeitura de Canoas? Ia tentar reverter... Me escuta melhor agora? De repente o senhor desliga o monitor aí, a televisão, para que não dê reverberação, microfonia. E em seguida a gente vai conversar, porque a Prefeitura de Canoas, de acordo com o prefeito Busato, ela tinha melhorado em alguns índices no que se refere a hospitais e ia tentar, junto ao governo do estado, reverter e se manter na bandeira laranja. Eu não sei se o senhor conseguiu ouvir a minha colocação, prefeito, boa tarde. Prefeito Luiz Carlos Busato, deu um probleminha, mas em seguida a gente volta a conversar. Porque Canoas, então, pelos números que apresenta, e olha, Canoas foi uma das primeiras cidades a fechar a academia e também a fazer com que a população usasse as máscaras, Antes de ser obrigatório, Canoas já vinha fazendo esse trabalho de conscientização nas ruas. E mesmo assim... O vírus é aquilo que a gente fala, ele é conduzido pelas pessoas. Por isso, tão importante que as pessoas se deem conta da responsabilidade que tem, prefeito Busato? Me escuta melhor? Sim. Boa tarde. Sim, estou ouvindo bem, André. Satisfação conversar com vocês. Nós, na realidade, André, nós lideramos aqui um movimento dos prefeitos e secretários da região 8. Por quê? Porque nós tentamos outras reuniões aqui anteriormente com a metropolitana, a região metropolitana, e cada município, cada região tem as suas características. Sim. Dentro da região 8, nós temos municípios pequenos, bem pequenos, municípios que não tiveram nenhum caso de Covid e nenhuma morte. Dos 18 municípios, 10 municípios estão nessa situação, E 8 municípios que são municípios mais populosos, que têm hospitais, e tem uma outra realidade. Então, acho que o governo do estado ouviu as nossas reivindicações e, graças a Deus, retirou os municípios pequenos desse contexto, para não serem prejudicados. E o que nós tentamos aqui na conversa com o governo do estado não foi dar contra esse sistema de distanciamento, de bandeiras, que a gente acha ele eficiente, e a gente concorda que tem que ser tomado algumas atitudes. O que nós tentamos era verificar se os 19 leitos que nós tínhamos de UTI aqui no município poderiam ser contabilizados para a gente evitar de entrar na bandeira vermelha. Infelizmente, esses 19 leitos não foram suficientes para que a gente mudasse de patamar de bandeira. Porque tem um outro ingrediente aqui que é mais importante que eles todos, que é a velocidade de contaminação. Prefeito, o comércio em Canoas, ele vai permanecer aberto, semi-aberto? Como é que fica agora com a situação da bandeira vermelha? Nós vamos respeitar, André, exatamente o decreto estadual. Nós só hoje ainda não fizemos isso porque atrasou muito. Mas o decreto estadual fecha em quanto? Não entendi, André, desculpe. Pela bandeira vermelha do decreto, o comércio em Canoas, ele fecha completamente também? Eu acho que não, É exatamente o que diz o decreto estadual, ou seja, cultos com 30%, com 30 pessoas, no máximo 50% de ocupação, restaurantes com pegue leve, academias, atendimento. O comércio fechado também. Comércio fechado. Agora, tem municípios que estão em bandeira laranja, aqui é a própria região da Serra. Será que o pessoal não vai sair de Canoas e vai para a Serra fazer compra? Ou seja, essa preocupação com a migração. Como convencer essas pessoas da necessidade de não circular nesse momento, prefeito?
esse é o grande problema, André. É exatamente isso que nós estamos alertando há bastante tempo. Desde que foi reaberto o comércio em Canoas, a gente tem feito uma campanha de conscientização, o comportamento das pessoas, de ajudar a nos cuidar, cumprindo distanciamento, máscara, enfim, todas aquelas questões que a gente sabe. A população, infelizmente, chegou num período, e não foi só aqui em Canoas, na região metropolitana toda, no litoral, que as pessoas não estavam agindo como se a vida tivesse normal. É só olhar na orla do Guaíba, em Porto Alegre. A praia aqui, nosso litoral. Agora, prefeito prevê multa, uso de máscaras, por exemplo, vai chegar a esse ponto? Sim, ele prevê isso. Evidentemente que a gente não gostaria de chegar nesse ponto e ter que estar multando pessoas ou conduzindo pessoas pelo braço porque não estão cumprindo. Mas, infelizmente, eu acho que a realidade das pessoas tem que se ligar nesse aspecto. Nós estamos aqui com uma pandemia e nós vamos, mesmo que a perspectiva nossa é de que nós retornemos à bandeira laranja semana que vem. Essa é a expectativa. Essa é a expectativa, até porque não foram contabilizados no cálculo os 19 leitos UTI e os 200 leitos, André, 200 leitos clínicos que nós aprontamos no Hospital Universitário. É a maior entrega de leitos clínicos, eu acho que de uma vez só aqui no Rio Grande do Sul. Bom, vai ser na sexta-feira agora, né? Na sexta-feira que vai se saber. Já estão em funcionamento. Não. Eu estou dizendo o anúncio da bandeira agora, teve uma alteração. A próxima, sim. Aí na sexta-feira... Na sexta-feira é comunicado e aí é feito. Uma última pergunta, a prefeitura chegou a multar alguém ou ainda não? Não multamos ninguém, mas o caminho é esse. Nosso retorno, a previsão do retorno para a bandeira laranja vai ser com mais austeridade. Bem, tá certo então. Prefeito Luiz Carlos Busato, prefeito de Canoas, obrigado pela entrevista, bom trabalho para o senhor e a toda a população de Canoas, que a gente tem um carinho muito grande. A gente pede, pessoal, vamos se cuidar. É o único pedido que a gente pode fazer. Eu sei que não aguentam mais que eu falo isso, eu sei. Eu também não me aguento, mas é o pedido que a gente tem que fazer. Gente, atenção, olha só, alerta na fronteira oeste do estado. Alerta. Olha esta nuvem aí, mas não é nuvem de chuva. Tá achando que é nuvem de chuva, Glauco Pazza? Não, hein? Nem um pouco. Tá estranha essa nuvem. Tá estranha. Vamos olhar mais. Tem mais umas imagens. Olha o que é a quantidade de gafanhoto. Gente, isso está acontecendo aqui, né, no país vizinho. Explica pra gente, Glauco. Pois é, parece coisa de filme, né? Parece, olha. Com efeitos especiais, Olha isto no tronco de árvore. Isso mesmo, afinal de contas, é uma nuvem que atinge 10 quilômetros. Este é o cálculo que está sendo feito. 10 quilômetros de gafanhotos, já pensou? E isso tudo está acontecendo em Corrientes, província da Argentina, que é não muito longe da fronteira com o Brasil, tá? E é uma quantidade absurda de gafanhotos. Essas imagens foram gravadas por moradores lá de Corrientes e indica que esta nuvem está andando em direção ao Brasil. Conforme os entendidos, estes gafanhotos foram se juntando e esta nuvem surgiu no Paraguai, pelas condições climáticas, enfim. O problema, André, além do fato de ser assustador, é que eles devoram plantações, a parte vegetal, pelo caminho onde eles passam, por onde eles passam, eles devoram. Só para ter uma ideia, olha, pode ter 400 mil gafanhotos nesta nuvem aí. E 1 metro quadrado destes gafanhotos pode consumir o equivalente a 35 mil pessoas em vegetais, tá? O que acontece? Ele está vindo em direção ao Brasil, as autoridades argentinas já comunicaram isso, e aqui no Brasil existe já esse alerta, né, esse monitoramento, que afinal de contas, dependendo das condições climáticas, essa nuvem pode percorrer cerca de 100 quilômetros por dia. Atualmente é 200 quilômetros de distância da fronteira com o Brasil. A característica é que ela é da América, porque a gente começa assim, meu Deus, de onde é que vem? Né? Veio do norte de novo, de onde é que veio essa nuvem? Não, essa é uma nuvem de gafanhotos que ela fica pela região sul, pelas Américas, né, Glauco? Isso. E ela vem conforme o vento. Se o vento, tá vindo o vento norte que vem, já vai trazendo elas. E elas têm a relação, sim, com mudanças climáticas, com destruição elas vão buscando alimento. Agora, é uma imagem que é assustadora. Para quem está chegando agora, 12h33, estamos mostrando uma nuvem de gafanhotos e coloca em alerta a fronteira oeste. Apesar que esta época, né, Glauco, segundo eu andei observando aqui,
Não é um momento de extrema plantação que possa chamar a atenção desses insetos. Mas é claro que coloca em alerta, mesmo assim, o governo do estado está monitorando, certamente está monitorando. E o governo argentino, André, essa confirmação. O governo argentino planejou o combate a esta praga, dá para considerar que é uma praga, o excesso, a proliferação e a formação desta nuvem, só que para isso é preciso usar, logicamente, que agrotóxicos, né? E isso só pode ser feito em áreas onde não houver população. Isso prejudica, dificulta muito, porque afinal de contas é uma nuvem muito grande. Só para entender, para a gente entender a dimensão, tá? A dimensão. Deixa eu ver aqui no espanhol aqui, ó. É importante recordar que aproximadamente em 1 quilômetro quadrado podem se mobilizar 40 milhões de insetos, comendo pasto, tá? O equivalente ao que comem 2.000 vacas, né? Uma proporção, o que comem 2.000 vacas em um dia. Então, estes insetos juntos, né? Toda a quantidade de pasto que essas 2.000 vacas consomem num dia, elas comem isso de uma maneira assim absolutamente rápida. Quer dizer, são devoradores. Agora, fica o alerta, né? Fica o alerta porque eu nunca tinha ouvido falar nisso, para ser bem a verdade. É um desequilíbrio, né, É um André? desequilíbrio. É um desequilíbrio, sem dúvida nenhuma, em virtude também do clima e das condições climáticas, da seca. Isso também já foi considerado para acompanhar, para monitorar essa nuvem de gafanhotos. E ela, como eu disse, está a 200 quilômetros, cerca de 200 quilômetros da fronteira com o Brasil, a região de Uruguaiana. Hoje a gente vai ter, no segunda edição, né, com o Marcelo Chemali, a gente vai ter a Alessandra Bergman trazendo mais detalhes e as últimas informações sobre esta nuvem que, lembrando, não oferece nenhum perigo para o homem. Né? Não oferece perigo para o homem, a não ser o susto e medo, que muita gente tem de inseto. Né? Agora, que a gente vê e se assusta, lembrando que elas circulam, né, pela América do Sul. Elas estão mais... o calor tem uma influência muito grande nisso, Glauco. Eu acho que é importante observar com esse aquecimento que a gente vive, né? E aí, então, é assustador. A Estael Cias manda uma informação para a gente, é isso? Ó, a tendência de vento norte para sul e, por isso, o risco é baixo desta nuvem alcançar o Rio Grande do Sul. Bom, menos mal, né? Então, a tendência pelo comportamento do vento agora, de acordo com a nossa meteorologista Estael Cias, vai pegar esses gafanhotos aí e tocarem eles. Para qual lado será? Não sei. Acho que fica pela Argentina. Lembrando que eles saíram do Paraguai no mês de maio, tá? E aí, em cerca de um mês, aí eles estão na Argentina, lá na região de Corrientes. Meu Deus do céu, olha só. Gente, isso é uma nuvem de gafanhoto. Incrível. Obrigado, Glauco Paz. Até daqui a pouco. Lembrando, no segunda edição, outros detalhes e informações sobre essa nuvem de gafanhotos. Não é que... É um alerta, né? A fronteira oeste está em alerta. Tem que observar justamente a direção do vento. E por isso a importância, né? Tomara, óbvio, tomara que não chegue nem perto daqui que se vai embora. Olha só, a polícia investiga se 2 mortes a facadas que aconteceram no centro de Porto Alegre, elas têm relação. A suspeita é de latrocínio, que é o roubo com morte. As imagens dos crimes foram divulgadas pela investigação para ajudar a identificar esses criminosos. E o Lucas tem outras informações, foi no centro de Porto Alegre, Lucas. E o que chama a atenção, André, é que foram 2 crimes em menos de 3 horas, parecidos, assaltos que resultaram em morte, em locais que estão relativamente perto, cerca de 1,5 km de distância de um para outro. Tem o primeiro caso, aconteceu por volta das 8h30 da noite de domingo. O criminoso primeiro se aproxima da vítima na Avenida Marechal Floriano Peixoto e logo após a ação, André, ele acaba fugindo do local. A imagem não registrou o momento em que ele atacava a vítima, o Silmar Moraes de Souza, de 45 anos, que foi morto a facadas, porque nesse exato momento a câmera acabou virando. O que acontece, André? Cerca de 3 horas depois, menos de 3 horas depois, um outro homem foi morto também a facadas. A única diferença é que foi atacado por 2 criminosos e aconteceu no bairro Independência. Nesse caso, a vítima é o Júlio César Nunes da Silva, de 57 anos, foi atacado na rua Tiradentes e as câmeras também novamente flagraram 2 indivíduos seguindo primeiro o Júlio e depois atacando no momento em que ele caminhava. A vítima reagiu,
foi esfaqueada, acabou caindo até sobre um jardim ali e os criminosos fugiram do local. A polícia então investiga a relação entre esses dois crimes devido ao curto espaço de tempo e também a distância de menos de 1,5 km. A investigação está a cargo da 17ª Delegacia de Polícia, que divulgou essas imagens para ver se alguém identifica esses criminosos e faz qualquer tipo de denúncia que ajude a polícia a identificar esses criminosos. André, outro fato que chama atenção, uns minutinhos antes do primeiro crime, que ocorreu por volta das 8h30, um outro homem foi assaltado e esfaqueado também nas proximidades da Marechal Floriano. Essa vítima teve ferimentos leves, não teve nenhuma complicação mais grave. E com relação a esses dois casos, a polícia acredita já que foram cometidos pela mesma pessoa. E a investigação é se esse criminoso que participou dos dois primeiros, atacou também essa terceira vítima no bairro Independência. Bom, então, resumindo, a gente tem aí 2 casos, 2 mortes no centro de Porto Alegre. Para quem está chegando agora, 12h39. Estamos falando sobre 2 crimes, 2, pelo que se fala, latrocínio, ou seja, roubo com morte. E o Lucas, então, nos traz essas informações. Isso aconteceu quando, Lucas? E por que a polícia divulga as imagens? Porque quer a ajuda da população. Quando foram esses crimes aí? Quando que eles aconteceram? Aconteceu na noite de domingo, André. O primeiro, às 8h30 da noite, na Marechal Floriano, bem próximo de onde eu estou nesse momento. E o segundo, menos de 3 horas depois, por volta das 11h10, 11h10 da noite, uma outra pessoa foi atacada na rua Tiradentes. Coloca as pessoas em alerta. Isso sim, atravessar o centro de Porto Alegre, principalmente à noite, infelizmente o perigo é grande. E a polícia divulgando as imagens para que as pessoas colaborem, né? Ligando para qual número, Lucas? Eu não tenho agora os detalhes, André. Diz que denúncia. 17ª Delegacia. 181, mas né? Pode ligar para os... 181 para qualquer delegacia, mesmo para o 190 ali, já vai estar ajudando e muito a polícia a conseguir chegar a essas pessoas. Obrigado, Lucas Abate, pelas informações. E André? Oi, diga, Lucas. A polícia até tem uma certa pressa de conseguir localizar esses criminosos, porque agora a gente vai entrar num período em que o centro vai ficar mais vazio, portanto mais perigoso. Então, até essa pressa da polícia de conseguir prender esses, pelo menos, 2 criminosos que participaram dessas ações. Obrigado, Lucas Abate, 12h41. E daqui a pouco nós vamos até Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos. Hoje a estreia da colega Aline Schneider aqui com a gente. Vai atualizar as informações lá no Vale, lá em Novo Hamburgo, sobre as restrições devido à pandemia. Então a gente vai ter detalhes do que está sendo feito, o que está acontecendo lá na cidade de Novo Hamburgo. Daqui a pouco, ao vivo, informações com a Aline Schneider. Deixa eu ir para a redação, porque criminosos assaltaram uma ótica em Arroio Grande, no sul do estado. E uma criança presenciou, né, todo o ataque dos bandidos em Arroio Grande, a minha querida Arroio Grande. Uma cidade tão pacata, interiorana, pertinho de Jaguarão, para o pessoal se localizar quase lá na fronteira. E, infelizmente, esse crime aí, que loucura isso, Glauco. Cidade pacata, eu não sei se existe mais isso, viu, André? Pois é, aconteceu. Tem na nossa memória. Talvez lá atrás, né? As câmeras de segurança flagraram toda a ação do bandido e destes bandidos, que durou pouco mais de 5 minutos, né? Os 2 entram na ótica, um dos assaltantes passou para o fundo e rendeu os funcionários, o outro fez ali a limpa nas vitrines. Pegou óculos de sol, óculos de grau, tudo isso na frente do casal e da criança que estavam sendo atendidos. Ele, inclusive, pediu o dinheiro que estava na carteira desses clientes aí, roubou também o dinheiro. Em seguida, outra funcionária aparece e é obrigada a entregar o mostruário de joias em prata e ouro. Depois, os homens trancam todo mundo no banheiro, inclusive o casal e a criança, e fogem. Imagens da rua flagraram um Sandero vermelho, um carro vermelho, portanto, suspeito de ser usado na fuga. Ninguém ficou ferido e o prejuízo ainda não foi calculado pelo comerciante. O caso foi registrado pela Brigada Militar de Arroio Grande e os suspeitos não foram presos, estão sendo procurados. Quem puder ajudar, as imagens talvez não sejam muito claras, mas numa cidade pequena, se é alguém conhecido lá, as pessoas podem ajudar aí a tentar localizar esses ladrões que assaltaram, não respeitam criança. Não existe mais isso, né? Bem capaz. Não tem mais respeito. Agora eu te digo uma coisa, com a estrada ali pertinho, porque Arroio Grande fica muito próximo. Ali é BR-116, né? O início da parte sul da BR-116. Então ali é muito fácil
Ó, dos bandidos darem no pé, sem falar daquelas estradas de chão batido. Daqui a pouco foram lá para os lados da Lagoa Mirim, apesar que atravessar para o Uruguai hoje está meio difícil, né? Vai até a Lagoa Mirim, mas depois não consegue atravessar. Certamente não foram para o lado uruguaio. Devem ter ido para qualquer outro lugar. Agora, ficar na cidade eu acho difícil, né? Pois é, né? Depois de terem cometido esse crime aí, não iam ficar por ali. Agora, o prejuízo não foi calculado, mas ele é grande. Todo o mostruário foi levado, joias de ouro, prata, mais o dinheiro. Agora tem a violência também emocional contra esses clientes e essa criança também. Não, e se para um adulto viver uma situação dessas, né, Glauco, é difícil. No interior, né, distante, porque o pessoal que acompanha sabe que tem em cidade grande, vai ter ali em Pelotas, que é lá perto, tem em Porto Alegre, mas agora essa violência numa cidade assim do interior, só, olha ali, olha o detalhe, André. Arrancando tudo. Não, vai tudo, não quer nem saber. Pegando, né? tudo. E ainda por cima, eles... É o que eu disse, no interior, e o agravante é esse. Se é para um adulto é traumatizante, imagina para uma criança, né, interiorana, ver uma situação como essa. Glauco, fica comigo, porque agora a gente vai falar de um assunto muito importante sobre o auxílio emergencial. Muita gente enfrentando problemas, né? Porque por causa de documentação, enfim, uma série de razões. E como nós adiantamos aqui na semana passada, né, através do ministro Onyx Lorenzoni, foi feito um acordo. E aí, a partir de agora, então, a Defensoria Pública da União passou a receber, né, essa semana, os pedidos de candidatos ao benefício de R$ 600 que tiveram o auxílio negado pelo governo. Então, para explicar quem tem direito, como entrar em contato, né, entrar em contato com a Defensoria e falar sobre, enfim, o volume de pedidos, eu vou conversar agora com o Defensor Público da União, doutor Daniel, Daniel Cogói, que está me acompanhando. O senhor me ouve bem? Boa tarde. Boa tarde, André. Escuto bem. Muito bem. Doutor, tem muita gente que está indo, né, presencialmente até as defensorias, mas não é isso que é para fazer. Explica para o nosso telespectador, nós temos muitos pedidos de orientação de como proceder para quem teve dificuldade de receber esse valor. Sim, o que acontece é que nesse primeiro momento, a Defensoria está com atendimento presencial suspenso em razão da pandemia. Então, nós estamos realizando o atendimento exclusivamente pela via eletrônica. Tá. Então, as pessoas precisam nos contactar por meio de e-mail. É através de e-mail, mas assim, ela entra no seu próprio e-mail e explica a situação, como é que ela deve fazer? Ou existe já algum formulário de preenchimento no próprio site da Defensoria? Isso, ela deve acessar o site da Defensoria, onde constam todas as informações sobre essas dúvidas, né? E aí ela deve entrar em contato por e-mail e há um formulário disponível no site para preenchimento. O senhor pode nos passar o site, que a gente já vai divulgando também o site da Defensoria enquanto que nós vamos conversando. Qual que é o site? Isso. É www.dpu.def.br. Tá. Aí, aí vai endereço Rio Grande do Sul, é isso? Isso. Porque esse atendimento da Defensoria só é prestado na capital, que é Porto Alegre, tá, e nas cidades do interior, onde há a sede da Defensoria Pública da União. Quantos pedidos vocês já receberam desde segunda-feira, doutor? Tá. São vários pedidos. Acho que se calcula em torno de 500 pedidos por dia, 700 pedidos por dia. 700 por dia? Tem sido uma procura muito grande. Isto. E esses tem sido uma procura bem grande. E essa resposta para essas pessoas, ela está sendo rápida também ou ainda estão sendo analisadas? Olha, a nossa pretensão é de dar a resposta o mais rapidamente possível. Mas nós temos um número pequeno de defensores para analisar essa demanda. Né? Inclusive, a tendência é que a partir das próximas semanas esse atendimento seja ampliado para outros órgãos além da Defensoria Pública da União. Você tem uma ideia de quantos dias essa espera? Olha, você acredita que de quantos dias a espera para atendimento na Defensoria? É para ter uma resposta, né?
para que o candidato tenha solucionado o problema. Essa informação eu ainda não tenho, né? O que o defensor faz, ele recebe o pedido, certo. Ele analisa a documentação para ver se efetivamente a pessoa tem direito ao benefício. Depois é feito um pedido para que a pessoa junte documentos, né, que comprovem o seu direito, a solicitação, exatamente. E também aí depende do caso a caso. Por exemplo, se a pessoa consta no sistema como servidor público, né? A gente pede um documento que comprove que ela não é servidora pública. Entendi. Depois é feita essa solicitação por meio dessa plataforma que nos foi disponibilizada pelo Ministério da Cidadania. E em alguns casos, né, o defensor ainda pode optar pelo ajuizamento da ação na Justiça Federal. Então, esse é o procedimento que está sendo tomado. O meu colega nesse momento. Meu colega Glauco tem uma pergunta para o senhor, Glauco. Eu queria perguntar para o senhor se é possível resumir quais são os casos em que é possível recorrer à AGU, pelo menos a Defensoria, perdão. Se são todos os casos, se são os casos relacionados, por exemplo, àqueles que a gente tem mais incidência aqui. Pessoas que aparecem mortas, mas não estão. São pessoas que têm vínculo empregatício, mas não têm. Quais são os casos mais recorrentes? Ou que são possíveis, pelo menos? De fato, há uma lista elaborada em conjunto pela Defensoria e pelo Ministério da Cidadania neste primeiro momento, em que se limita a alguns casos ali, né? Mas é uma lista bem grande. Mas vai desde questões envolvendo desatualização no cadastro único, até outras situações, como, por exemplo, a pessoa que há um tempo atrás cumpriu alguma pena de prisão, mas já cumpriu integralmente a pena, mas que ainda consta no sistema como vinculada lá ao sistema penal, por exemplo. As situações de políticos, né? Pessoas que concorreram nas eleições, mas não se elegeram, mas que constam lá no cadastro TSE ainda como exercendo função pública, pessoas que receberam durante algum período auxílio-doença e seguro-desemprego, mas já não estão recebendo mais. Então, é um grande número de casos que realmente nós estamos recebendo. Então, aqueles mais comuns são os que foram objeto, neste primeiro momento, de análise desse convênio com o Ministério da Cidadania. Mas nada impede que, mesmo aqueles casos em que não estão previstos no convênio, o defensor público, ele, se não houver a possibilidade de contestação pela plataforma, ele pode entrar com uma ação judicial. Bom, a gente conversando, doutor Daniel Cogói, que é defensor público da União, acho que então, para a gente resumir, em primeiro lugar, deve procurar a Defensoria Pública da União, não confundir com a do Estado. São 300 defensores no Brasil, não sei quantos são aqui no Rio Grande do Sul, mas como o senhor disse, esse número vai ser reforçado para que, né, devido à demanda que tem sido grande pelo visto, né, doutor? E mais uma vez o site ali para as pessoas procurarem e terem outras informações, a gente vai mostrar ali o site e através desse site aí as pessoas podem acessar. Mais algum recado que o senhor tem que acha importante nesse momento? Se o pessoal quer por telefone pegar informações, é possível ou não? É possível, mas a nossa linha tem estado bem congestionada. Né? Ocupada. Imagino mas que assim, é importante salientar que nós estamos fazendo todo o esforço. Nós compreendemos a aflição das pessoas, somos solidários. Certo. E estamos fazendo o esforço todo dentro também das nossas limitações. Possibilidades, está certo. Das nossas possibilidades. Muito obrigado, doutor Daniel Cogói, defensor público da União. Muito obrigado pelas informações. Aliás, em falar em auxílio emergencial, cadê o Glauco? Glauco, dá uma boa notícia pra gente, Glauco. O que vai ter hoje? Dúvidas não faltam e a gente não cansa de tentar ajudar. Hoje tem mais uma live aqui no SBT, a partir da 1h30 da tarde, dando informações sobre auxílio emergencial e como buscar esta ajuda, este serviço da Defensoria da União, André. Muito bem, então, a partir da 1h30 da tarde, o pessoal vai entrar. São muitas dúvidas, né? E principalmente agora com
agora a Defensoria entrando também e podendo auxiliar, isso vai ajudar bastante. Ontem, várias perguntas a respeito dessa dúvida das pessoas de como acessar, e não é para confundir, né, Glauco? Não, é a Defensoria Pública da União. E muita gente indo ao prédio, a sede física, não adianta, pessoal. É só online. A gente vai dar todo o caminho, todos os passos. Muito bem, agora meio-dia e 55. Nós, repetindo, a partir da 1h30 da tarde, então, a gente vai ter essa transmissão 13h30. Vai ser tu junto com o Lucas Abate, né? O Lucas está ficando já craque em auxílio emergencial. Principalmente porque nós acompanhamos todos, né? Acompanhamos todas as etapas desde o lançamento, né, desse aplicativo, que houve uma série de problemas devido à urgência que se tinha e toda a evolução. Então, hoje a gente já consegue, né, de uma maneira mais rápida e mais prática, compreender e até para explicar, porque muitas vezes o problema era de fato no sistema, né, que estava ainda sendo ajustado. Obrigado, Glauco. Então, a 1h30 não dá para perder. Meio-dia e 54 minutos agora, a Federação realiza amanhã uma live do Tá na Mesa, com a presença de Cláudio Coutinho, presidente do Banrisul, e Janete Lontra, presidente do Badesul, abordando o tema, o papel dos bancos públicos no enfrentamento à Covid-19. Portanto, amanhã, quarta-feira, 24 de junho, ao meio-dia. Acompanhe pelo Facebook da Federasul, facebook.com/Federasul, e assista a esse e também outros eventos. Participe, Tá na Mesa, uma realização da Federasul. Meio-dia e 56 minutos agora. Vamos falar sobre as medidas de restrição no Vale dos Sinos? Pois é, a região lá de Novo Hamburgo também está na bandeira vermelha. Por isso a gente vai conversar agora com a repórter, colega Aline Schneider, sobre o primeiro dia do novo decreto lá na cidade e a primeira participação da Aline Schneider aqui com a gente. Seja bem-vinda mais uma vez, Aline. E a gente percebe que o trânsito está mais tranquilo aí na cidade no dia de hoje, né? É verdade, André. Primeiro, eu preciso te dizer que é uma alegria dividir tela de novo contigo. Eu estava nervosa aqui, André. Achei que não ia mais me chamar hoje. Que saudade de sentir. A tua estreia, até parece que está estreando. Ai, oi, gente. Saudades de todo mundo. Bem-vindo. Falo diretamente aqui de Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos. Essa aqui é a rua Bento Gonçalves. Acreditem, é uma das mais movimentadas da cidade, mas hoje parece domingo. Grande parte dos empresários estão respeitando o decreto, primeiro dia de bandeira vermelha aqui no município, mas na vinda para cá também vi muitas irregularidades. Lojas de roupas, por exemplo, lojas de bordados e até loja de brinquedo de criança aberta num dia que nem hoje, que não pode. Por outro lado, os serviços essenciais estão permitidos de operar, como por exemplo aqui eu estou ao lado de uma ótica, que respeita todas as normas de segurança, André. Agora, Aline, o que é importante, assim, a Novo Hamburgo tem uma parceria com a Fevale que está fazendo uma testagem muito grande aí na cidade, né, inclusive na região. Agora, Novo Hamburgo também vem mostrando aí um aumento muito grande do número de casos, e essa é a grande preocupação, né? O sistema não está dando conta. Então, é uma iniciativa essa das bandeiras que faz com que a própria prefeitura e a população fazendo a sua parte, a prefeitura colocando mais leitos e a população obedecendo, que é a grande dificuldade, né, Aline? Exatamente. Alguns números para vocês, então. Hoje, leito adulto de UTI, Hospital Municipal, que é o Hospital Geral aqui de Novo Hamburgo, 100% ocupado. No Regina, são leitos particulares, 52,9% de ocupação. E no Hospital da Unimed, 85,7%. Nós já temos em Novo Hamburgo, desde o início da pandemia, 465 casos, mas destes... 242 estão em acompanhamento, 213 já foram recuperados. Importante salientar, André, eu tenho escutado a opinião e o sentimento dos empresários desde o início de toda essa crise. E qual é a sensação dos comerciantes de rua, especialmente dos lojistas? Que eles estão sendo punidos por essa irresponsabilidade de aglomeração de pessoas. Para tu teres uma ideia, a fiscalização aponta como topo do ranking 35%. Aliás, 37% das denúncias são feitas por conta de comemorações domiciliares.
Isso é um absurdo. Então, o empresariado tem se sentido punido por isso que está acontecendo. Uma discussão que a gente até pretende ter. Amanhã nós vamos conversar, vamos tentar um contato com o secretário Bruno Miragem, até para a gente compreender essas questões mais técnicas de movimentação de pessoas. Mas é fato, o comércio tem sido muito atingido, não só em Novo Hamburgo, mas é uma tendência, né, no mundo inteiro. No mundo inteiro o comércio ele foi atingido, porque é um local que tem bastante circulação. Agora, no Vale dos Sinos, o grande peso aí em Novo Hamburgo, Aline, é a fábrica de calçado, que aí não tendo quem compre, não tem quem fabrique, né? É um giro que também é um setor muito prejudicado. Tem um dos representantes da classe dos lojistas aqui na cidade chegou a dizer até para a prefeita Fátima que o remédio não pode ser mais letal que a própria doença. É isso aí, tem que saber fazer aí essa compensação. Mas fica dado o recado e o nosso pedido mais uma vez para as pessoas, né, Aline? Para que se cuidem, que tenham cuidado. E a gente volta de Novo Hamburgo em outra oportunidade contigo. Use a máscara, isso aí. A gente não vai poder ver teu sorriso lindo, mas fica para outra oportunidade. Um beijo grande. Se vocês pudessem ver o tamanho. Um abraço para todos vocês, para todos os colegas. Valeu, gente. Tchau, tchau. Obrigado, Aline. Bom, a gente vai ficando por aqui. Lembrando que às 1h30 tem uma live aqui sobre o auxílio emergencial. Às 19h20, segunda edição com Marcelo Chimalho. Eu volto amanhã às 11h40. Tchau, tchau.